O que é a caneta para o tratamento da disfunção erétil? Muito prazer, eu sou Pedro Lessa, eu sou urologista e andrologista em São Paulo e hoje eu vou fazer um vídeo comentando sobre a Andropen, a caneta para o tratamento da disfunção erétil. Antes da gente falar propriamente dito da caneta, a gente precisa entender o que é a terapia intracavernosa, que é a função dessa caneta. A terapia intracavernosa foi desenvolvida na década de 80 pelo cirurgião Ronald Virag, que teve a ideia de injetar papaverina no pênis do paciente para promover uma ereção fármaco-induzida. Ao longo dos anos, outras substâncias foram surgindo, como a prostaglandina, a fentolamina ou uma combinação entre elas, os populares Bimix, Trimix e até mesmo o Quadrimix. E para quem a terapia intracavernosa é indicada? Então a gente indica a terapia intracavernosa aqui no consultório para aqueles pacientes que já não respondem mais aos comprimidos. Isto é, ao tadalafila, ao sildenafila, ao Viagra. Então esses pacientes eles já pulam um degrau no tratamento e podem de fato fazer o uso da terapia intracavernosa. Mas todos os pacientes que usam a terapia intracavernosa sempre questionam que eles precisam ter sempre uma seringa com uma agulha de insulina guardada em casa, precisam ter de fato o frasquinho da medicação, que é guardado na geladeira, ele precisa ficar refrigerado, principalmente se ele for feito à base de prostaglandina. Ele tem que aspirar essa medicação do frasco, introduzir a agulha com a seringa na base do pênis e injetar de fato a medicação 10 a 15 minutos antes da relação sexual. E é aí que de fato entra a praticidade e a grande diferença, o diferencial dessa caneta. Então ela foi inspirada nas canetas emagrecedoras, canetas de Ozempic, de Mounjaro, que são populares hoje em dia. Então ele criou, um urologista do Rio de Janeiro criou essa caneta com a função de ser prática, de dar mais praticidade para os pacientes que já fazem uso da terapia intracavernosa. Então aqui na caneta não tem nenhuma nova medicação, nenhum novo tratamento, é simplesmente o meio no qual essas medicações são carregadas, tá? Então isso aqui é a caneta, tá? Eu já tirei a tampa dela. Uh, nessa parte aqui de acrílico transparente é onde entra a medicação. A minha, como é uma caneta de demonstração, a gente não tem a medicação e nem tem a agulha na ponta, mas então aqui teria também a medicação com a pequena agulha de insulina na ponta. Então o paciente, quando vai colocar a medicação aqui dentro, ele simplesmente desrosqueia essa parte de acrílico, coloca a medicação aqui dentro e rosqueia de volta na base da caneta. Aqui a gente tem um mostrador, que a gente vai ter os numerais, que o paciente vai colocar a dose certinho. Então, no caso aqui eu coloquei 10 unidades, por exemplo, que é a dose que o seu urologista vai te prescrever. Ele acopla a caneta na base do pênis e aperta para aplicar a medicação, como ele faria com a seringa, com a agulha de insulina. Então, o grande diferencial dessa caneta, como eu comentei, é simplesmente a praticidade. Então, ao invés de ter que ficar carregando a seringa junto com o frasquinho, separadamente refrigerado, ele carrega somente esse estojo, tá? Esse estojo, além de guardar a caneta, também vai guardar os aplicadores, que aqui não tem, como eu falei, como é caneta de demonstração, tá? E o frasquinho da medicação ele consegue guardar tudo aqui junto nesse estojo e levar para onde ele quiser, numa viagem, eventualmente se for sair, ele tem a praticidade de estar carregando essa caneta. E por isso que ela tem ganhado tanta popularidade entre os pacientes. Então era isso que eu queria falar, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês deixarem uma curtida aqui embaixo, podem deixar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta que a gente vai responder. Isso é uma forma de mostrar para mim que esse conteúdo foi válido e a gente poder fazer mais vídeos para trazer mais conhecimento e mais informação para vocês. Foi um prazer. Até a próxima.